Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar sobre o relatório Focus, que é elaborado pelo Banco Central, mas é elaborado com base numa pesquisa feita semanalmente pelo próprio Bacen, com participantes do mercado, ou seja, do sistema financeiro como todo. Então isso inclui bancos, gestoras de recursos, consultorias, justamente para ver quais são as perspectivas quanto ao ano e para os anos futuros. Ou seja, o objetivo não é acertar o que vai acontecer no futuro, ninguém quer dar uma de vidente aqui, mas é ver o que as pessoas estão pensando, ou quem participa no mercado está pensando quanto a este ano e o futuro, até para justamente conduzir melhor as políticas econômicas, como, por exemplo, a política monetária. Então é muito importante saber não somente o que você, Banco Central, está pensando, mas que os outros estão pensando, e não precisa todo mundo concordar com isso, mas pelo menos ter alguma noção, olha, com o que está acontecendo na economia, a expectativa é a inflação cair, ou, por exemplo, a taxa de câmbio subir, ou o endividamento aumentar. Então essa é a ideia do relatório Focus, publicado justamente semanalmente, com base em dados atualmente por volta de 140 participantes do mercado, número que pode ser um pouco maior, um pouco menor, dependendo da época, e aí a gente vai ter uma real noção do que as pessoas estão pensando. Não quer dizer, de novo, que querem acertar ou que é para acertar, mas está tendo uma visão do futuro que vai facilitar o planejamento e, por exemplo, até as decisões de investimento. Então, se a gente está vendo que, olha, as perspectivas é da taxa Selic subir nos próximos períodos e a inflação subir, pode ser que a gente tenha que fazer um rebalanceamento na nossa carteira pessoal de investimentos, trocando certos títulos, por exemplo, pré-fixados, por títulos pós-fixados que vão acompanhar o desenvolvimento dessa taxa de juros Selic que está aumentando ou da própria inflação. Tá, okay? Então é por isso que é importante ter essa ideia, essa visão do mercado. Então, para falar dele, vamos entrar ali no Chrome. Então aqui é a página do Banco Central, que fala justamente sobre o relatório Focus e toda essa história. Então ele está falando justamente, olha, vocês logo entrando no site do bcb.gov.br, que é o site do Banco Central, procuram aqui, ó, política monetária, e dentro de política monetária já tem a opção expectativas de mercado, que ele fala justamente, olha, para tomar decisão é bom ter uma expectativa sobre o futuro, e aqui eu vou descendo, ele está falando, olha, para isso ele faz a pesquisa Focus, ou relatório Focus, o pessoal chamava antes de boletim, agora, relatório Focus. Então, os bancos, gestoras, consultorias que eu tinha mencionado, que ele está falando justamente aqui, eles se cadastram no Banco Central, então não... qualquer um pode participar? Sim, mas tem que se cadastrar lá para o Banco Central pegar os dados e tal, e tem um compromisso ali de fornecer informações. E com base nessas informações, o Banco Central vai ter justamente o quê? Dados sobre expectativa de inflação medida pelo IPCA, taxa de câmbio, a taxa Selic, o crescimento da economia, do PIB, e ele gera, com base nessa pesquisa, 3 relatórios aqui. Então, o principal é o chamado relatório Focus, ou relatório de mercado, que ele pega, ele vai recebendo durante toda a semana aí esses dados, aí ele compila e divulga semanalmente. Aí tem, como ele recebeu vários dados, ele consegue construir uma distribuição de frequência, de estatística, para fazer algumas análises, para ver certos movimentos aí das medidas estatísticas. E tem o Focus Top 5, que aí ele pega o resultado, faz uma classificação de quem fez as melhores projeções, ou seja, quem que acertou mais. Não quer dizer que quem acertou uma semana vai acertar na outra, assim por diante. Então isso tem uma diferença. E aqui embaixo você já pode clicar para chegar no relatório, mas eu já cliquei, já vou mostrar isso daqui. Então, clicando ali, chegam nessa página do relatório Focus, onde ele fala também a mesma coisa, olha, tem 3 produtos aqui, o relatório de mercado, que ele apresenta as medianas,
tá certo? De uma série de medidas aqui, IPCA, PIB, inflação e assim por diante, que eles calculam. Outro relatório, o Top 5, aqui, ó, vou mostrar para você já o Top 5. Então, nesse relatório, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Muito bem. Nesse relatório, o que vocês estão vendo ali? Olha, o IPCA. Então, as projeções de curto prazo e as de médio prazo. E aí vocês veem, por exemplo, nesse relatório, na referência de agosto aqui, o BTG Pactual foi o que menos errou, tá certo? Tem a coluninha de erro, então, quanto menor o erro, melhor, tá certo? Então, depois, em segundo lugar, foi a Quantitas, depois a Bahia Asset Management, depois o Banco Santander, empatado com a Asset Ibiúna Investimentos. E no médio prazo foi a Asset 1, ou Asset 1, 20 gestor em segundo, em terceiro a Quantitas, quarto a Bahia Asset Management e quinto a Capital. Tá joia? Então aí você está vendo assim, quais são as gestoras que mais, não só gestoras, mas bancos também, consultorias que mais acertaram cada um dos indicadores. E aí tem os vários indicadores, então as projeções de IGPM, projeções de taxa de câmbio, e vocês podem ver, tem até fundos de pensão. Então, por exemplo, na taxa de câmbio, a Petros, o fundo de pensão Petros, foi o que mais acertou, o BNDES ficou em terceiro lugar. Então, o próprio BNDES participa também dessa pesquisa. Afinal, todos eles têm departamentos econômicos que fazem essas projeções. É interessante vocês saberem, olha, quem está mais acertando, não. Eles mesmos costumam divulgar quando eles aparecem, ganhei, eu estou no top 5. É uma honra estar aí entre os que mais acertam as projeções. Para fazer isso, eles usam várias técnicas, então, técnicas econométricas, pesquisas de campos e assim por diante. Então, está aí, para quem quiser ver, para cada uma das medidas, inflação, taxa de câmbio, PIB e assim por diante, tem aí os seus... Então, tanto para as projeções aqui de curto e como médio prazo, tem aí as projeções feitas. Ele usa como referência as medianas. Então, só para retomar rapidinho, tem aqui essa planilha para exemplificar o que é a tal da mediana. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, eu criei aí uma tabela banco, consultoria, asset. Então, é como se fosse o cálculo que faz lá o pessoal do Banco Central. O que vocês estão vendo aqui nessa coluna são bancos, consultorias e assets ou gestora de recursos, X, Y, Z, assim, que eles mandam lá no sistema do Banco Central as suas projeções. Então, no caso aqui, peguei aqui, ó, projeções do IPCA. São números que eu chutei ao caso, tá certo? Então, só para exemplificar. E aí, o que o Focus usa é a mediana. Por que a mediana? Então, ele pega aqui uma função, por exemplo, aqui a median, ou MED no Excel, eu estou usando aqui o Google Sheets, então marca aqui toda essa pesquisa, fechou aqui, deu aqui a mediana, então ele fez essa continha e chegou a mediana. Esse número 7,9 é o que vai estar apresentado lá no relatório Focus, tá ok? Por que a mediana? A mediana é o número que divide 50, na nossa amostra, os 50% para cima, os maiores e menores. Então, ela está lá marcando lá um 50%, ponto de 50%, que divide metade da amostra para cima e para baixo. A média, ela é uma medida, então, calcular aqui a média, o average, que está em inglês aqui, ó. Então, pegar a média aqui desse intervalo, dessa amostra, está dando 7,3. Por que usar a mediana? Porque quando ele faz essa pesquisa, tem gente, às vezes, que joga um número muito para cima ou muito para baixo. Então, por exemplo, tem essa aqui, ó, essa gestora G, por exemplo, ela colocou um número de 10% no IPCA, enquanto tem essa gestora K, que ela jogou uma taxa de inflação muito baixa, 4,5%. Pode ser até que elas se acertem, mas
Esses números, quando a gente olha no geral, está por volta todo mundo assim, 7, 9, 8, 9. Então esses números, esses extremos, eles influenciam a média. Por isso a média, por exemplo, ficou 7,3. Então tem alguns aqui, ó, o 5, 4,5 e o 6, que acabaram puxando, 3 números acabaram puxando a média lá para baixo. Enquanto que a gente vê que, ó, no 50% para cima e para baixo está um 7,9. Então tem uma distância aí que faz diferença, tá certo? Então a mediana, por exemplo, se eu mudar aqui, ó, a observação G, vamos dizer que eu coloque, ao invés de 10, 15. Repare que a média subiu, mas a mediana continua igual. Então, a mesma coisa, se o G digitasse 3, aí já começou a mexer na mediana também, porque eu joguei um número mais para baixo, tá certo? Então, mas a média sofre mais com essas variações do que a mediana, tá? E como calcula a mediana? Aqui, ó, pode usar a função, ou para calcular a mediana, pego esses dados aqui, então, que eu coloquei desse lado aqui, aí o que eu faço? Chego aqui, dados, classificar intervalo, meus dados têm cabeçalho, então vou aqui classificar aqui pelo IPCA, do menor, tanto faz menor para o maior. Então eu vejo aqui, ó, tenho, nesse caso, 11 observação, eu pego a observação que representa, que divide a amostra no meio. Nesse caso vai ser aqui, ó, o dado dessa gestora Z, e aí eu vejo justamente, ó, 50% das observações estão abaixo de 7,9 e 50% das observações estão acima do 7,9. Mas aí ela já costuma capturar, vamos dizer, não é a observação mais frequente, mas já fica mais ou menos por ali. Então, e principalmente não sofrer tanto com os valores extremos. Essa é a ideia da gente estar usando a mediana, ou melhor, que o Banco Central está usando a mediana, ao invés da média no relatório Focus. Então, mesmo que alguém, de repente, por erro ou falha na apuração, ou até, vamos dizer, más intenções, queira jogar um valor muito para cima ou muito para baixo para tentar afetar, a gente vê que isso, quando a gente usa a mediana e tem uma amostra grande, mais de 40, 50, no caso tá 140 observações, a mediana sofre menos impacto desses valores extremos, o que não acontece ali com a média. Então, entendam, é por isso que o Banco Central usa no Focus essa medida. Então, olha aqui, ó, eu tinha entrado aqui nesse relatório Focus, cliquei, ó, leio o relatório Focus, já chego aqui nesse, e aí ele está mostrando para mim, na data que está gravando o vídeo, o relatório aqui mais recente, 10 de setembro, clico aqui em download, ele tem aqui, ó, as últimas edições, então tem um histórico bem grande, então quem quiser pode clicar aqui, todas as publicações, ver semana a semana, isso e tal. E aí eu já cliquei, e vem aqui. Então tá aqui, ó, data 10 de setembro. Deixa eu fazer um desenho aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Então, vou colocar uma cor aqui que vai chamar mais atenção, é esse aqui. Então aqui, ó, 10 de setembro, o relatório lá que eu cliquei. E aqui, então, ele está mostrando justamente, ó, estou calculando a mediana, o dado agregado, quer dizer, toda a amostra ali que recebeu. E aqui as várias medidas, IPCA, as atualizações dos últimos 5 dias úteis, PIB, taxa de câmbio, a meta Selic. Essas são as principais medidas que eles têm. E aí tem o seguinte, a visão para este ano, ou seja, 2021, e também a visão para os próximos anos, 2022, 2023 e, consequentemente, 2024. Tá ok? Então, e aí, como que a gente vai ler isso aqui? Ele tem o hoje, essa coluna aqui é o hoje,
eu vou ampliar um pouco mais. As colunas são iguais, a gente já entendeu que são os vários anos. Só para vocês poderem ver melhor, eu vou aumentar aqui, ó. Pronto. Assim você já consegue ver melhor. Eu tenho aqui o ano. Além disso, aliás, o ano não, o hoje. Então tá aqui, ó. Hoje. Hoje é esse relatório mais recente, tá? Então, você pode interpretar aqui, ó, olha, nesse relatório agora de 10 de setembro, a projeção do IPCA é 8%. Beleza. E aí ele tem uma outra atualização, pegando os dados aqui que ele recebeu nos últimos 5 dias úteis, porque pode ter alguma outra defasagem, alguém que mandou um pouco antes e tal, então essa, vamos dizer, seria o mais recente aqui, as atualizações que ele já recebeu. Então mandaram aqui, depois mandaram uma outra atualização, então se tem a diferença aqui entre uma linha e outra. Tem aqui, para fins de comparação também, o relatório de uma semana atrás. Então quero chamar a atenção o seguinte, ó, para esse relatório de uma semana atrás, o que eu fiz? Ó, já peguei e deixei aberto, então lembra o seguinte, ó, o IPCA 7,58% no ano de 2021. Então vou clicar aqui. Esse é o relatório de 3 de setembro. Então, deixa eu fazer o desenho aqui, vou fazer com outra cor, ó. Esse é o Focus do 3 de setembro, que eu peguei no mesmo lugar, tá? Tá logo aqui tá logo aqui do lado minha orelha e tal. E agora, vou ampliar para vocês verem aqui. Então, olha aqui, ó. No dia 3 de setembro, o hoje mostrava uma inflação de 7,58, uma projeção de inflação de 7,58. Volto aqui, ó. Olha aqui. A semana anterior era 7,58, tá certo? E ele também mostra o resultado de 4 semanas atrás. 4 semanas atrás é um mês. Então, vou clicar aqui, ó. 13 de agosto. Então, vou pegar aqui com outra cor. Então, também vocês estão vendo aqui do lado da minha orelha, aqui, ó. 13 de agosto é equivalente a um mês, em comparação com os 10 de setembro, que é a previsão que a gente estava olhando, do Focus. E aqui, tá vendo aqui, ó, o IPCA em 13 de agosto, o hoje era 7,05. Então, volta aqui, ó. 7,05 é o de 4 semanas atrás. Então, esses resultados, essas outras colunas, vocês estão vendo justamente o resultado dos outros relatórios Focus. É para facilitar a vida e poder comparar. Ao invés de você ficar toda hora, como eu fiz, abrindo um monte de relatório Focus, nessas colunas a gente já consegue ver, olha, o hoje, tá certo? Então, são as projeções mais recentes. O que o pessoal pensava semana passada e o que o pessoal pensava um mês atrás. E aqui uma coisa muito importante que muita gente não se liga, que é isso daqui, ó. Número de respondentes. Então, sempre olhem isso, tá? Porque isso daqui... Deixa eu apagar aqui, eu acabei... Apagar esse aqui. Pronto, eu vou realçar de novo agora. Deixa eu fazer o desenho novamente aqui. Pronto, aqui, ó, respondentes. Então, por exemplo, 124 responderam o IPCA. Qual que era o IPCA? Então, a gente tem uma amostra muito boa. Então, legal. A gente olha esse número de respondentes até para a gente saber se esse, é um número razoável, não... Estatisticamente até se faz sentido esse número ou não. Então, normalmente, para IPCA, PIB e taxa de câmbio, esses daqui, ó, a gente tem uma grande quantidade de respondentes e pode confiar nos números. Outros, por exemplo, produção industrial, só 15 responderam. Então, a gente já não tem mais, vamos dizer, aquela segurança estatística, menos gente respondeu. Ok, 15 a gente pode ter uma noção, um cheirinho ali do que vai acontecer, mas não é, vamos dizer, um dado
para fins de estatística, tão forte quanto o outro. Inclusive 15 observações, vejam, no exemplo que eu fiz da mediana, que tinha 11 observações. Um número ali podia acabar, quando eu mudei ali de 10 para 3, mudou a mediana também. Então, com 15 observações, a gente já pode estar mais suscetível a um número ou outro que está distorcido, o tal do outlier, afetando a estatística e a nossa interpretação. Tá ok? Então, sempre cuidado com isso e sempre olhe esse número respondente. Se for assim, acima de 40 no mínimo, de 40 para cima, a gente já pode confiar mais na estimativa. Caso contrário, aí a gente vai confiar menos, é só um cheirinho, um sinal e tal. De novo, não quer dizer que eles vão acertar, mas são as projeções. Então aqui, como que a gente vai ler o seguinte? Olha, o IPCA, as projeções estão dando aqui, ó, a expectativa é que IPCA de 2001 vai crescer e para 8%. Em 2022, a expectativa do IPCA está na faixa de 4% ao ano, mas também essas expectativas estão crescendo, quer dizer, ainda o crescimento da inflação nesse ano, 2021, vai carregar alguma coisa para 2022. Em 2023, eles já estão apostando aqui, ó, vocês estão vendo logo aqui abaixo, já estão apostando em 3,25, ou seja, já está voltando ali para a média, tá? Ou pelo menos a meta que o Banco Central gostaria de ter de inflação. A inflação está subindo e a taxa Selic, a meta está crescendo, tá certo? Então você tem até aqui, ó, tem até o triangulinho indicando que está crescendo. E com isso, o que a gente até discutiu no outro vídeo, a expectativa é de queda no crescimento do PIB. Então, o crescimento da inflação sobe, juros também estão subindo para tentar parar a inflação. Isso tem impacto no nosso crescimento, redução do crescimento, que também está impactando os próximos anos aqui, que a gente consegue ver em 2022. E a taxa de câmbio, eles estão... Estava 5,10, foi para 5,17 e agora estão olhando, vai terminar aqui no final do ano. Então, aqui, ó, fim de período, tá? Então, essa projeção é para o final do ano, final de 2021, para 5,20. E estão esperando que, ó, em 2022 vai ficar na faixa, também terminar em 5,20, só volta a cair lá por 2023. Tá ok? Então, aqui alguns dos principais indicadores. E aí ele tem os outros indicadores aqui. Então, além de inflação medida pelo IPCA, que é a meta do governo, tem aqui a inflação medida pelo IGPM. A inflação medida pelo IGPM, ela já tem um impacto maior do câmbio, tanto que o IGPM está mostrando a taxa de câmbio subiu muito em 2021, isso carregou o índice de inflação para quase, na faixa de 19%, na faixa quase 20% ao ano. Para os próximos anos já está esperando, olha, esse efeito do câmbio já vai ser incorporado, então a inflação deve ficar num patamar menor, apesar da taxa de câmbio continuar alta. Mas os preços, basicamente, que eles estão falando é o seguinte, olha, a alta do câmbio já foi repassada agora em 2020 e 2021 para os preços, e em 2022 já incorporou, vai subir menos que agora. E aí tem aqui os preços administrados. Então, o que são preços administrados? Aí eu vou mostrar para vocês, esse arquivo aqui, ó. É um arquivo também um arquivo de perguntas e respostas do Banco Central, que aqui vocês estão vendo, só para explicar rapidamente o que é o preço administrado. E ele é o seguinte, dentro da inflação, vamos dizer, para medir a inflação, a gente tem uma cesta de consumo, tá? Que é formada, e cada um tem uma cesta de consumo própria. Então, o IPCA, esse índice de inflação, ele mede uma certa cesta de consumo, o IGPM uma outra cesta de consumo, e dentro dessa cesta de consumo tem os tais dos preços administrados, que são preços administrados por contratos e monitorados, tá certo?
E aí está explicando justamente, são preços que são menos sensíveis à condição de oferta e demanda porque são estabelecidos por contratos ou por órgão público. Ou seja, se tem mais gente consumindo ou menos gente consumindo, o preço administrado vai subir da mesma forma, tá ok? Podem subir mais até, dependendo de como está regido pelo contrato ou não. E aqui, alguns exemplos de preços administrados. Então, energia elétrica, que vocês estão vendo, taxa de água e esgoto, gás, tá certo? Gás encanado, gás de botijão, plano de saúde, que tem os reajustes também dados anualmente, produtos farmacêuticos, transporte, tá certo? Trem, metrô, táxi, assim por diante. Então, esses são alguns exemplos de preços administrados que estão aqui. Então, é interessante você saber não somente como que é a inflação como um todo, mas também saber essa parcela de preço administrado, porque eles são muito relevantes para o índice de inflação. Afinal, vocês viram, tem plano de saúde, tem energia elétrica, tem o botijão do gás, tem o transporte. Então, esses preços, eles têm uma influência muito grande. E aí a gente pode até comparar. Então, você pode comparar o preço administrado contra o IPCA, você está vendo que, olha, poxa, os preços administrados estão crescendo mais que o IPCA. Então, quando a gente compara o preço administrado contra o IPCA, a gente está vendo que, poxa, eles tiveram um peso muito grande. Quando a gente olha o preço administrado contra o IGPM, a gente fala, olha, ele teve uma parcela grande, mas não foi, mas tem coisa pior lá dentro do IGPM que o preço administrado. Outra medida interessante é quanto a indústria está crescendo, a produção industrial está crescendo, tá? Então esse é um número relevante. E aí uma coisa importante, porque a gente vai começar a analisar, a gente viu ali o PIB, que mede o crescimento vamos dizer, do país como um todo, e no PIB a gente tem vários componentes. Então a gente tem como componente, por exemplo, do PIB, o que tem de investimento privado, o consumo da população, gastos do governo e, por exemplo, o saldo das transações realizadas aqui pelo país com outras nações, com outros países no exterior, tá ok? Então, saber a produção industrial é importante, porque a gente está vendo, puxa, a produção industrial está crescendo mais que o PIB. Então, poxa, esse é um sinal positivo. Mas você também pode ver outros, então, crescimento da área de serviço, crescimento do setor agrícola. Então, ver essas coisas são importantes. Aqui ele só está destacando o foco da produção industrial, e, aliás, tem até poucos que estão medindo ela aqui, somente 15 informaram os dados. E aqui a parte internacional. E na parte internacional a gente tem a conta corrente, a balança comercial e o investimento direto no país. Então, primeiro falando aqui da estatística aqui Deixa eu falar então primeiro da estatística do setor externo. Que bicho é esse? Nesse transações correntes, a gente tem vários componentes. Então, aqui, nesse gráfico aqui, também no site do Banco Central, que vocês estão vendo aqui, logo aqui abaixo, tem a evolução do balanço pagamento, ou das transações correntes como um todo, dos últimos 12 meses, tá? Os acumulados. E o que incorpora nessa transação corrente? Então, esse gráfico aqui que eu vou mostrar aqui, logo abaixo, vocês estão vendo aqui de mim, vocês estão vendo esse outro gráfico com as barrinhas, e nas transações correntes vocês têm, por exemplo, a balança comercial. O que é a balança comercial? Que inclusive está lá no relatório Focus. É a diferença entre as exportações realizadas menos as importações. Sempre que essa diferença for positiva, quer dizer que a gente exportou mais do que importou, o que é bom. Quer dizer que veio mais dinheiro para o país, veio mais divisas, dólares, euros. E essas divisas aqui são convertidas em reais. Então, aumenta o nosso PIB. Tá ok? Porque é o que eu comentei. Você tem 4 componentes básicos no PIB. O investimento privado, o consumo da população, o gasto do governo e o saldo dessas transações correntes, que inclui
a balança comercial. Então, quanto maior for o superávit da balança comercial, e o superávit é a diferença entre exportações menos importações, mais dinheiro aqui, nossa economia fica mais rica, tá ok? Então, por isso, inclusive, lá no Focus tem lá a projeção da balança comercial. Só que, na nossa relação com o exterior, não tem só exportação e importação, tem um monte de outras coisas, como vocês estão vendo no gráfico abaixo. Tem as viagens, tem aluguel de equipamentos, transporte, remessa de lucros, pagamentos de juros, e é sempre assim, pagamento menos recebimento, tá? Ou recebimento menos pagamento. Então, no caso, a balança comercial que vocês estão vendo assim, aqui abaixo, tá boa, tá positiva, então estamos exportando mais do que estamos importando, mas estamos negativos em viagens, estamos negativos em aluguel de equipamentos, estamos negativos em transporte, estamos negativos em lucro e estamos negativos em juros. Quando a gente pega a balança comercial e considera todos esses negativos aí no momento, ou pelo menos no momento que está apresentando esse gráfico, aí a gente vai ter o total das transações correntes, que é o que aparece, deixa eu fazer aqui com outra cor, que é o que aparece aqui nessa linha do Focus, na conta corrente. Então, vocês estão vendo que há 4 semanas atrás a projeção era ser 0, mas agora ela está negativa, menos 1,58, essa a mais recente aqui, tá certo? E esse negativo está aumentando na projeção. Mas vocês vejam que a balança comercial, ela está crescendo. Então, a projeção ainda é de crescimento, ó, era 69,7 e veio crescendo para 71. Então, o mercado está projetando, olha, crescimento da balança comercial, bom, mas o resto tá piorando. Então, está deixando o saldo em conta corrente negativo. E, o investimento direto no país vem diminuindo, o que não é um bom sinal. Então, aí talvez o governo tenha que procurar acelerar processo de concessão, privatização, para tentar atrair mais recursos, ou mais deixar o país vamos dizer, numa expectativa mais positiva para os investidores externos, para mandar mais dinheiro aqui, que aumentando os investimentos privados, aumenta também o nosso PIB, a riqueza do país. Tá ok? Eu peguei aqui de um ano atrás, então nesse daqui que vocês estão vendo, é de 11 de setembro, deixa eu marcar aqui, ó, vou pegar aqui, esse daqui é de 11 de setembro de 2020, e só para a gente comparar aqui, olha aqui a projeção para 2021, então aqui embaixo vocês estão vendo, ó, um ano atrás, a projeção era que em 2021 o saldo de conta corrente fosse menos 15 bilhões de dólares, tá aqui, ó, a moeda aqui é bilhões de dólares, e a balança comercial para 2021, a projeção era de 53 bilhões de dólares. Quando a gente chega aqui, está vendo que a projeção para este ano, já que é uma projeção melhor, nós já estamos em setembro, é de 71 bilhões de dólares, então a balança comercial está melhor, e o saldo de conta corrente também. Vejam que em 2020, a projeção era que a gente tivesse um saldo em conta corrente de 15 bilhões negativos. E agora, está aqui, está 1,5 bilhão, 1,6 bilhão negativo. Quer dizer, está bem melhor, apesar negativa, a projeção para esse ano está bem melhor que há um ano atrás. Tá ok? Muito, por quê? Porque melhorou a balança comercial. E comparando uma com a outra, o relatório de um ano quanto o outro, a gente está vendo que essa foi a grande contribuição. As outras parcelas não contribuíram muito ali. E aqui, finalmente, para fechar essa parte, aqui a dívida líquida do setor público. A dívida líquida do setor público engloba o governo central, que basicamente o federal ali, os estados e municípios e as estatais, tá ok? Então a dívida está
projeção é que ela caia, ela ainda está alta, 61% do nosso produto interno bruto, mas a projeção é que ela está caindo aos poucos, devagarzinho, mas caindo aos poucos. E aqui dois outros números importantes, o resultado primário e o resultado nominal do PIB. Que bicho é esse daí? Resultado primário e resultado nominal. Aí eu vou mostrar aqui, ó, esse relatório também, que é um relatório aqui do Banco Central, estatísticas fiscais de final de agosto. O que a gente tem no resultado primário aqui? Resultado primário, ele pega a diferença entre o que o governo, ou melhor, o setor público, já a gente está falando, a diferença entre o que o setor público teve de receitas menos o que o setor público teve de despesas, mas exclui desse número tudo que é despesa e receita de juros e de atualização monetária. Ou seja, basicamente assim, o que ele ganha menos do que ele gasta, mas é que do negócio próprio do governo, da atividade própria do serviço público, desconsiderando essa parte financeira de pagamento de juros ou recebimento de juros e atualização, correção monetária. Tá ok? Esse número, o resultado primário, é um número importante porque depois do resultado primário, a gente vai deduzir os juros e vai somar os juros e correção monetária que tem. Então, se o resultado primário está negativo, quer dizer que o governo já está precisando de dinheiro para pagar as contas, quer dizer, ele já está lá no vermelho, tá certo? Ele já está entrando no cheque especial. Aí vai subtrair desse ainda os juros que ele vai ter que pagar, tá certo? Mais os juros que ele recebe, normalmente ele tem mais juros a pagar do que a receber. E aí chega no resultado nominal. Quando pega o resultado primário e subtrai os juros e correção monetária, e soma o que tem a receber também, que é menor, aí você chega no resultado nominal. E normalmente no país, o resultado nominal é pior que o resultado primário. Na verdade, lembre-se, o resultado primário tinha que ser positivo para pagar os juros. E o que vocês estão vendo aqui nesse gráfico é justamente o seguinte, olha, mais a barrinha está para cima, mas aqui tá os sinais, entendam que os sinais aqui, ó, eles estão ao contrário. Então, o menos é superávit, mais é déficit. Então, como as barrinhas aqui estão para cima, então aqui, como que a gente lê isso daqui, ó? 234 é acumulado em 12 meses até julho, tá? Essa barrinha amarela aqui. Então, isso está dizendo que a gente está com um déficit de 234 bilhões acumulados até julho, nos últimos 12 meses. Isso é déficit, porque está positivo, e o sinal positivo aqui, ó, é déficit. Então, o governo central, que vocês estão vendo aqui, está com déficit, é o grosso desse déficit. Os governos regionais, eles estão com superávit, tá? Então, apesar de estar para baixo, eles estão com superávit. Então, quando soma tudo, e as estatais também têm um superávit pequeno aqui, mas quando considera todos esses números aqui, ó, o governo central e os estaduais, chega nesse outro aqui, ó, do setor público, que é um déficit de 234 bilhões de dólares, tá? Ele está até falando aqui, ó, déficit primário de 234,7 bilhões de dólares, e esse déficit, além desse, ainda depois dele tem que tirar os juros também, então o número só vai piorar para chegar no resultado nominal. E essa última parte aqui do relatório Focus, então tem o resultado primário em relação ao PIB, está negativo, a projeção é que fique na faixa aqui, ó, de 1,53% do PIB, mas o resultado nominal, ó, também continua negativo. Por que fica mais negativo? Eu já estou menos 1,53 negativo, ainda vou subtrair os juros, vou chegar a menos 6,10% negativo. Tá certo? Por causa desse pagamento de juros, então só piora com essa situação. Então, com esses números aqui do relatório Focus, a gente rapidamente tem
uma ideia do que o mercado está pensando, e aí você vai acompanhando a cada semana para ver, ó, vai melhorando certas coisas, piorando, e o governo vai usando isso, o Banco Central, o Ministério da Economia e os outros ministérios, justamente para ajudar a melhorar a situação do país, vendo não somente suas projeções, mas o que o mercado, o sistema financeiro está vendo aqui. E aqui, só para terminar, aí você tem os gráficos aí, que pega os dados da tabela de cima, mas também está aí já colocando uma linha do tempo maior para a gente olhar a evolução, e aí vocês podem se divertir. E aqui depois ele faz alguns dados. A diferença aqui embaixo é que ele não está olhando só o ano, ele está olhando especificamente cada mês, tá certo? Então a mesma coisa que a gente viu de cima, só que em cima estava para cada ano, a projeção para cada ano, aqui a projeção quebrada para cada mês, tá ok? Então tá aí o relatório Fox, 2 pagininhas, um relatório bem interessante para a gente conhecer e aí poder interpretar o que está acontecendo no país. Muito bem, pessoal. Esse é o relatório Fox. Recomendo, ele é algo bem legal, porque muitas vezes você está até fazendo projeções ou precisa de dados de projeções para algum projeto de investimento, para alguma análise mais de curto, médio, longo prazo, 5 anos, mas já tem uns 3 anos ali, então, para o ano atual, mais 3, então, se quer fazer uma projeção, você pode falar assim, olha, o mercado está olhando isso daí, eu posso mais ou menos acreditar, ou usar quem sou eu para dizer que eu sou melhor que o mercado, melhor que 120 e poucas instituições, e aí você tem uma base aí para calibrar suas projeções, até se comparar, tá certo? E fazer, vamos dizer, um trabalho melhor aí que você tem dentro da empresa ou da sua análise, tá bom? Até mais!